Pessoal, o que vocês acham do Paulinho da Força ser o relator da PEC da anistia? Que não é mais anistia, né? É dosimetria. Eu vou explicar para vocês aqui essa polêmica, mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa situação, quem realmente é de direita, quem realmente estava lutando pela liberdade, né, dos presos manifestantes aí do 8 de janeiro, pela liberdade também do Bolsonaro a respeito de tudo que foi o julgamento dele. E eu quero saber, né, o que vocês acham do Paulinho da Força ser o relator dessa PEC e também do Michel Temer, que entrou em contato com Moraes e dessa aliança que eles estão construindo para criar essa PEC da dosimetria. Olha só, eu vou trazer para vocês, já vou compartilhar agora em tela com vocês o vídeo do Paulinho da Força explicando qual é a ideia deles e olha a aliança que eles estão fazendo com o STF. Presta atenção aqui agora que eu vou mostrar para vocês, deixa eu tocar aqui o som, e eu quero saber aí a sua opinião, tá? Olha só, o deputado federal Paulinho da Força, escolhido como relator do projeto da lei da anistia, que foi rebatizado por ele mesmo como projeto de lei da dosimetria. Então ele afirmou... Desde aquela época com ele, quando era apenas sindicalista aqui, ele era apenas advogado. Então a gente tem uma relação histórica. Quando fui indicado relator, de certa maneira, isso tranquiliza ali parte importante do Supremo, que sabe que eu não vou fazer nenhum projeto que vai afrontar o Congresso Nacional com o Supremo. Essa coisa que eu estou trabalhando para evitar, de que a gente possa efetivamente pacificar o país. Para pacificar o país, eu tenho que apresentar alguma coisa que não afronte nenhum poder. Pelo contrário, eu espero que antes de eu apresentar esse projeto, o Supremo Tribunal possa se posicionar dizendo que é favorável, ou o contrário, mas eu acho que eles vão acabar decidindo favoravelmente e que a gente possa, então, ir para a votação com os três poderes dizendo, vamos para frente, esse projeto pacifica o país, vamos resolver essa questão, vamos enterrar o passado e vamos para frente, para que a gente possa ter questões importantes do Brasil sendo votadas, né? Eu conheço o ministro Alexandre Moraes desde quando era advogado aqui em São Paulo, tenho relação desde aquela época com ele, quando era apenas sindicato. Aí, gente, ele fala mais. Aí ele fala a questão do Temer. Vou mostrar aqui para vocês, compartilhar aqui minha tela, que ele fala também aqui da questão do Temer. Olha só, deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês. Né? Aqueles que atentaram contra a democracia, que tiveram penas maiores, depende do tamanho da dose. Então, essa média da dose é que eu vou tentar decidir ali com as bancadas, né? A maioria do Congresso. Vou tentar preparar um relatório que possa agradar a todos, né? Mas nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Então, não sou eu que vou ter essa pretensão. Eu pretendo fazer um relatório que possa agradar a todos, né? Da extrema esquerda e da extrema direita, né? E que possa pacificar o país. Que a gente possa fazer um entendimento nacional, digamos assim, para tratar das questões importantes do Brasil. Está lá parado a questão da segurança pública, o Brasil um caos nessa área da segurança, está lá parado o projeto do presidente da República que trata do imposto de renda, que é importante para os trabalhadores. Enfim, nós precisamos votar isso para que as pessoas possam ser beneficiadas. E por isso, vou discutir então o tamanho da dose. Se essa dose for grande, por exemplo, vamos lá, você falou do Bolsonaro. Bolsonaro pegou 27 anos. Se nós conseguirmos reduzir 19 anos, ele vai para casa, né? Se for essa a vontade do Congresso Nacional. Agora, se não for, aí ele vai ter que tratar, vai reduzir de todo mundo, inclusive dele, né? Vamos supor que nessa discussão no Congresso a gente reduza 10 anos. Então ele continuaria com 17. Aí o caso dele teria que ser tratado de uma outra forma e não mais nesse projeto que nós vamos apresentar. Esse tamanho da dose depende, então, de cada conversa que eu vou fazer a partir de segunda. Então, pois é, gente. E aí, né, a gente fala de dosimetria e isso causou muita revolta em muita gente. Mas aqui falando de dosimetria, olha só, o Temer ligou para o Moraes e Gilmar em reunião com o relator. Jornal Metrópolis trouxe uma matéria completa sobre esse assunto, falando que o relator do projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados, que é o Paulinho da Força, né, ele é do Partido do Solidariedade São Paulo, ele disse nesta sexta-feira, dia 19 de setembro, ao programa Acorda Metrópolis, que o ex-presidente Michel Temer, do MDB,
ligou para os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, durante a reunião que tratou do tema. E o Paulinho, que agora quer chamar o texto do projeto de lei da dosimetria, que foi recebido por Temer na quinta em casa, né, em São Paulo, para discutir a proposta de redução da pena, ele quer que abranja todo mundo, ele quer que negocie com o STF, que negocie com a Câmara, que negocie com o Senado, ele quer chegar no meio termo, né? Então, assim, ele vai começar a discutir segunda-feira e ele acredita que vai conseguir chegar nessa dosimetria que vai beneficiar, inclusive, o Bolsonaro. E aí a gente viu aqui uma outra situação, que numa sessão do STF, o Barroso, ele disse que não existe caça à bruxa, e isso deu o que falar. Ele, em uma sessão do STF, o Barroso negou caça às bruxas e fez um discurso defendendo o julgamento do Bolsonaro. No discurso, o ministro também afirmou que No Brasil, ameaças, olha só, presta a atenção. ampla maioria da sociedade reconhece que houve uma tentativa de golpe e que foi importante julgar os seus responsáveis. Esse pronunciamento é um chamamento ao diálogo e à compreensão pelo bem dos nossos países e de uma longa amizade. Nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro tem pretensão de alcance extraterritorial. Nós só cuidamos do nosso jardim e já dá um bocado de trabalho. Portanto, ninguém está aqui querendo impor decisão brasileira fora do Brasil, simplesmente não corresponde aos fatos. Mas, sobretudo, e essa talvez seja a coisa mais importante, para quem acompanhou o julgamento com olhos de ver, sobretudo, não existe caça às bruxas ou perseguições políticas. Tudo o que foi feito baseou-se em provas, evidências exibidas publicamente que demonstraram para todos os ministros. Houve divergências como faz parte da vida, mas para todos os ministros houve prova documentada da existência de um plano para assassinar o presidente eleito, o vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. Prova documental e confissão. Outra prova, existência de um decreto de implantação do estado de exceção. Documental estava lá, em razão, estado de exceção em razão da derrota eleitoral. E um discurso pós-golpe. O documento existia, estava lá. Houve ordem para mudar o relatório das Forças Armadas que constatou a inexistência de fraude, prova inconteste. Houve incentivo governamental a acampamentos em portas de quartéis militares pedindo golpe de Estado provado. Houve colaboração premiada, detalhando diversas fases do esquema. Todos esses foram fatos comprovados e unanimemente reconhecidos. Houve divergência quanto à extensão da autoria e da participação, mas houve condenação por esses fatos. Portanto, a ideia de que tenha sido uma farsa, de que seja perseguição política ou de caça às bruxas, é uma narrativa que não corresponde aos fatos. E nesse contexto é profundamente injusto punir o Brasil, punir os brasileiros, punir as empresas brasileiras, punir os trabalhadores brasileiros, por uma decisão que foi amplamente baseada em provas acompanhadas por toda a imprensa internacional. E também não é justo punir os ministros que, com coragem e independência, cumpriram o seu papel. No Brasil, a ampla maioria da sociedade reconhece que houve uma tentativa de golpe e que foi importante julgar os seus responsáveis. Pois é, gente. E aí repercutiu, claro, né? E a gente deixa aqui o nosso encerramento desse boletim para trazer aí qual que é a sua opinião sobre tudo isso, porque assim, o Paulinho da Força se juntou ao Michel Temer para tratar desse projeto de lei da dosimetria, não tem mais anistia. Aí, pasmem, Temer chegou e ligou para Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Eles estão tentando chegar no objetivo. Aqueles que estavam resistentes, que falou que não, julgou todo mundo, condenou todo mundo, agora estão dispostos a chegar numa dosimetria. Qual será o objetivo disso? Será que é costurar uma saída que reduza penas e até beneficiar de fato Bolsonaro? Mas percebam que isso é sem afrontar o STF, né? Então a gente vendo uma tradução simples, os mesmos que dizem defender a justiça,
lá e que não tem redução, não tem, é imbatível, né? Tá ali dentro daquela decisão, agora estão fazendo acordos nos bastidores para salvar interesses políticos. Então, se a anistia ampla foi vetada, agora vem essa engenharia fina. Não, vamos reduzir a pena por dosagem, vamos chegar no acordo então. Será que isso é para maquiar o resultado? É política do costumeiro, né? Fazemos diferente, mas no fundo continuamos iguais. Então a gente vê manobra, a gente vê articulação, a gente vê proteção mútua entre velhas elites. A direita está acompanhando cada passo, cobrando transparência e também, né, denunciando teatro de bastidores. Agora o Brasil merece luz, né, gente? Precisamos aí ter clareza sobre o que é isso que está acontecendo e eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa dosimetria. É sem dosimetria mesmo? O que é a sua opinião sobre tudo isso? Comenta aí para mim que eu quero saber. E segunda-feira já viram, o Paulinho já deixou claro que segunda começa as articulações e as negociações para essa dosimetria. Você é a favor da dosimetria ou para você é sem dosimetria? Comenta aí para mim. Um beijo, até o próximo encontro.